Fala pessoal, Barbosa Cripto na área, passando para vocês mais uma atualização do mercado. Hoje vamos estar atualizando o mercado no modo geral, então vamos olhar o Bitcoin, vamos olhar a Ethereum, vamos olhar algumas altcoins e a dominância do mercado para poder entender a movimentação que está ocorrendo, né? Então a gente teve uma movimentação bastante interessante de ontem para hoje e vamos atualizar aqui para ver se realmente o Bitcoin ele entrou numa nova tendência de alta, se agora ele vai buscar os 124 mil dólares por unidade, se agora finalmente as altcoins elas vão decolar, e é isso que nós vamos ver agora no mercado, tá? Mas antes eu peço para vocês aí para curtir e deixar o like, compartilhar esse conteúdo e ativar o sininho de notificação para vocês estarem recebendo atualizações diariamente sobre o mercado cripto baseado no gráfico, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar pelo gráfico diário, tá? O gráfico diário do Bitcoin ele está trabalhando exatamente dessa forma aqui. Eu vou ativar a minha análise, que eu quero mostrar para vocês primeiro o contexto, tá? Então o contexto do Bitcoin é o seguinte: nós finalizamos uma onda 5 aqui em cima, né? Então nós concluímos uma movimentação, um ciclo de alta do Bitcoin, tá? Então a gente só concluiu o ciclo de alta baseado no gráfico diário. Depois a gente quebrou esse último fundo aqui, né? Quebrando esse último fundo aqui, a gente quebra essa estrutura, tá? Então esse quebra essa estrutura de alta e o mercado fez uma movimentação buscando uma região de liquidez. E aí depois o mercado começou a fazer um movimento corretivo dessa estrutura de baixa, beleza? E aí, né, nesse exato momento, eu vou até tirar opa, calma aí. Vou até tirar essa análise aqui, porque eu quero marcar manualmente com vocês, tá? Então, a situação é o seguinte, pessoal. Nesse exato momento, a gente está rompendo essa região de liquidez. Então, nós temos uma região de liquidez que foi respeitada, né, no passado, que foi aqui. E agora nós estamos fazendo o rompimento dessas regiões. A gente pode fazer o alinhamento de topos aqui. No momento o alinhamento de topo está trabalhando nessas regiões. E o alinhamento de fundo ele está trabalhando nessas regiões, tá? Então, para a gente poder ter um alinhamento de fundo e um alinhamento de topo, nós precisamos de pelo menos, né, no mínimo, dois fundos ascendentes ou dois topos ascendentes ou o inverso, tá? Mas pelo menos dois topos e dois fundos para a gente poder fazer o alinhamento. E aí, a partir desse momento, a gente consegue entender a movimentação que o preço está fazendo, tá? Hoje, nesse exato momento, o Bitcoin ele está rompendo essa região de liquidez. Então, nós temos aqui uma LT, uma linha de tendência, né? Uma possível LTA aqui. Na verdade, como ela está na parte superior, nós podemos classificar ela como uma LTB. Então, uma linha de resistência e temos uma região de liquidez aqui que a gente costuma trabalhar ela como uma order block. Então, é uma região de oferta, tá? Deixa eu até classificá-la aqui. Essa região de oferta aqui no Bitcoin, e o Bitcoin está superando essas regiões. Essas regiões, pessoal, elas são muito usadas, né? Elas são utilizadas, né, para poder colocar stops e defender as posições vendidas. Então, muitas pessoas esperaram esse pullback para poder vender, para poder entrar vendido no Bitcoin. Muitas pessoas esperaram esse pullback para poder entrar vendido no Bitcoin. E agora elas possivelmente estão sendo estopadas. Então é natural que depois do rompimento a gente tenha ainda uma liquidez de alta. O mercado suba, por quê? Porque ele está pegando toda essa liquidez dessa região, né? Ele está limpando essa região aqui, ó, toda essa região aqui que era vendedora, ele está conseguindo romper essas regiões. O que a gente precisa agora, pessoal? A gente precisa que o Bitcoin ele consiga se manter acima dessa região de liquidez, tá? É muito importante ele se manter acima dessa região de liquidez. Então, qual é o movimento ideal, tá? O movimento ideal é o seguinte, pessoal. Ele precisa, depois desse movimento de impulsão, tá? Ele precisa gerar liquidez compradora para jogar o preço mais alto possível, pelo menos lá para 120 ou 121 mil dólares por unidade, para ele poder ter margem para poder respirar, fazendo um pullback na região onde hoje é uma região de oferta, uma região vendedora, e essa região aqui ela se transformar numa região compradora, tá? Então aqui pode se transformar numa região compradora, mas para isso o preço ele precisa subir um pouco mais. O Bitcoin precisa ganhar mais volume de negociação ali, a demanda precisa aumentar um pouco mais, os compradores precisam demonstrar mais força para poder conseguir fazer essa movimentação, e aí sim, quando o mercado começar a fazer uma correção e segurar nessas regiões para ir buscar o topo histórico e romper o topo histórico ali, possivelmente fazer uma movimentação
que seria uma continuidade da movimentação de alta do gráfico semanal. Beleza? Então, nesse exato momento, é isso que precisa acontecer, tá? O Bitcoin ele iniciou já a movimentação em alta, tá? Nesse exato momento que nós estamos analisando o gráfico aqui, eu vou abrir aqui para vocês para ficar mais fácil. Nós estamos tendo aqui uma absorção por parte de vendedor, então tá vendo que os vendedores já estão empurrando o preço para baixo. Os compradores precisam segurar essas regiões. Uma observação que eu faço para vocês relacionado ao candle especificamente, tá? Normalmente, tá? Isso não é uma regra, isso não é algo que é certo de acontecer, mas normalmente, quando o mercado ele faz muita força para romper uma região de oferta ou uma região de demanda, né? Numa linguagem mais simples, ou uma região de suporte ou uma região de resistência, normalmente, quando ele faz muita força para poder romper essa região, ele não consegue romper de imediato, tá? Porque ele fez muita força. Então, é basicamente você disputar você estiver no início de uma ladeira e aí você começa a subir a ladeira correndo, enquanto o teu companheiro ele vai subindo em zigue-zague, tá? A maior probabilidade é que ele consiga chegar, porque ele está sendo consistente ali, ele está poupando energia, então ele consiga chegar no topo e você no meio do caminho você vai parar de correr, porque você vai fadigar, você vai cansar muito rápido. Então, basicamente essa é a leitura que acontece aqui quando a gente olha para o mercado, tá? Então, a gente faz muita força para romper uma região de liquidez, tá? Em alguns casos, a gente faz o rompimento, mas não consegue dar prosseguimento. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. Então, recapitulando aqui, o Bitcoin, ele precisa ficar acima dessas regiões. Se caso ele não ficar acima dessas regiões, esse movimento vai ter falhado, tá? Então, esse rompimento aqui possivelmente vai ser um rompimento falso, tá? Então, depende muito do que vai acontecer nesse exato momento. Então, o mercado abriu agora às 9 horas, faz quase 20 minutos que o mercado está aberto. Ele já abriu em alta, ele está sofrendo uma pequena absorção aqui até o momento, né? Então, 50% de toda a alta que ele teve aqui, ó, nesse exato momento, ela foi absorvida, mas a briga aqui ainda está muito interessante, tá? Então, é exatamente isso, a atualização do gráfico diário do Bitcoin é essa, ele precisa ficar acima dessa região, tá? Ele precisa se manter acima dessa região para ele poder ter margem para poder corrigir se ele precisar. Então, a demanda ficou muito grande, o preço ficou muito inflado, o Bitcoin ele precisa corrigir. Então, como ele subiu bastante, ele se afastou muito desse range, essa região muito provavelmente vai se tornar uma região de demanda. Então, aqui vai ser um ponto muito interessante para o preço conseguir capturar liquidez suficiente para poder continuar o teu movimento de alta, tá? Então, essa é a atualização do gráfico diário do Bitcoin. Eu vou atualizar aqui o gráfico de 4 horas para a gente poder entender como está o gráfico de 4 horas, tá? Porque aqui eu não preciso, né? Deixa eu colocar aqui, pronto. Deixa eu só fechar aqui que eu vou atualizar o gráfico de 4 horas. Por que eu gosto de atualizar o gráfico de 4 horas, pessoal? Todas as vezes que o diário ele está fazendo um movimento muito agressivo, o diário ele está subindo em linha reta, eu gosto de olhar no fractal menor para entender como é que está aquele movimento. Então, o subfractal do diário, que é o 4 horas, ele funciona muito bem para poder entender como é que está aquela movimentação ali, entender como é que está aquele movimento de amplitude. Beleza? Então, vamos lá. Aqui pelo gráfico de 4 horas, o que nós temos aqui? Nós temos uma movimentação de tendência de alta bem forte, né? Esse aqui é o último topo válido do gráfico de 4 horas. Então, observe que esse topo ele foi rompido, né? Então, nós estávamos dentro de uma pequena estrutura de baixa, né? Dentro de uma tendência de baixa, né? Eu passei essa atualização para vocês no último vídeo. Eu fiz essa gravação desse último vídeo quando eu fiz uma análise específica do Bitcoin. Então, vocês vão lá no canal lá que vocês vão ver essa análise, que eu expliquei toda essa movimentação do 4 horas, tá? Expliquei por que seria plausível, que seria algo natural o Bitcoin voltar a subir, tá? Porque ele tinha marcado possivelmente um fundo aqui caracterizado com diversos movimentos de divergência. Eu detalhei tudo isso lá no vídeo que eu gravei sobre a análise do Bitcoin, beleza? Então, aqui, pessoal, o que nós temos aqui? A gente precisa observar a liquidez, tá? A gente precisa observar como está essa movimentação. Então, olha o que está acontecendo. Nós estamos tendo um volume descendente, né?
Então, o que está acontecendo? O volume de negociação ele está caindo, o preço ele está subindo e o volume de negociação está caindo. E esse volume de negociação está caindo justamente próximo, na verdade, próximo não, né? Um pouco acima daquela região de liquidez que eu expliquei para vocês do gráfico diário. Isso é bom? Não, isso não é bom. O ideal é que a gente tenha um volume de negociação cada vez maior, consiga fazer esse rompimento. Tá? Quando o volume de negociação começa a cair, significa que tem poucas pessoas negociando nessas regiões. Vamos analisar o delta aqui dessa movimentação. O delta ele está com volume ascendente, tá vendo? Então o volume do volume de negociação ele está descendente e o delta ele está com volume de negociação ascendente. O que significa um e o outro? Né? O volume de negociação ele mostra a quantidade de negociações que está rolando naquela determinada região. E o delta ele mostra a agressão na ponta compradora ou na ponta vendedora. Então, quanto maior fica o delta, mais agressão mais agressão compradora ou agressão vendedora tem no mercado. E o que ele está nos mostrando aqui agora é que nós temos aqui um volume de negociação que está diminuindo e um delta muito agressivo. Então tem poucas pessoas, poucos investidores no mercado nesse exato momento negociando o preço do Bitcoin nessas regiões, mas o pouco que tem está forçando muito o preço uma determinada região. Tá? Isso não costuma ser algo saudável. Tá? Isso é como se fosse um interesse ali, vamos colocar aqui numa linguagem popular, um interesse particular em jogar o preço do Bitcoin para uma determinada região. Tá? Então isso aqui é muito perigoso. Aí, outro ponto, o RSI está extremamente valorizado. Né? O RSI nos mostra que o preço no curtíssimo prazo está muito caro já. Já atingiu um pico muito alto aqui. Pode continuar subindo o RSI? Pode. Tá? Mas essas regiões aqui já é classificada uma região onde a gente consegue entender que o preço está muito caro. Né? Então, isso significa o quê? Significa que a gente não consegue tomar posição nessas regiões. Você vai estar comprando um ativo caro. Todas as vezes que o ativo ele entra e sobrecomprado no RSI, é o pior momento para estar assumindo qualquer tipo de posição e é um dos melhores momentos para avaliar se vale a pena fazer alguma parcial se você já estiver posicionado, entendeu? Ou fazer uma realização total dependendo do lucro que você esteja naquele momento. Beleza? Então, por enquanto, nós não temos uma divergência, né? Na verdade, o volume ele já nos mostra divergência, tá? Então, o volume de negociação do Bitcoin ele já nos mostra uma divergência, né? Porque o preço sobe, o volume cai. O delta ainda não tem uma divergência clara e o RSI também não tem uma divergência clara. O que isso significa? Significa que o mercado pode ter margem para continuar subindo. O mercado pode subir mais um pouco até desenvolver uma possível divergência. Então, aqui, ó, nós podemos trabalhar até essa movimentação, ó. Possivelmente uma 1, uma 2, uma 3, uma 4, uma 5 mais em cima. Então o mercado ele poderia subir mais um pouco. Esse aqui seria o movimento ideal, tá pessoal? Esse aqui seria o movimento ideal. Que aí essa possível onda 5, o Bitcoin ele faz uma retração. Ele pode fazer uma retração aqui agora ou ele pode subir mais um pouquinho, mas vamos supor que ele faça uma retração a partir de agora, retrai um pouquinho e depois faz mais uma movimentação lá no 120 a 121. Isso daria margem para ele poder corrigir na região de demanda que eu expliquei para vocês lá no gráfico diário. Tá? Então, esse aqui seria o movimento ideal. Esse seria o movimento ideal. O movimento favorável para a alta. Tá? Agora, o movimento que não seria favorável para a alta é ele travar aqui e iniciar uma movimentação para dentro do padrão, que seria praticamente aquele canal que eu mostrei para vocês lá no diário, tá? Se ele volta para dentro daquele canal novamente, né, ele vai estar nos mostrando ali que ele está fazendo apenas uma possível busca de liquidez, capturando aqueles stop ali em cima, né, a stop de quem entrou vendido, e depois ele pode virar. E se ele virar, existe uma possibilidade grande dele vir buscar abaixo dos 107 mil dólares, tá? Então, nesse momento, né, a gente está em um momento aqui crucial para o Bitcoin. Ele precisa mostrar força e conseguir fazer um movimento de expansão o mais alto possível para ele poder consolidar o rompimento dessas regiões e aí sim a gente começa a pensar ali no topo histórico, beleza? Então, relacionado ao Bitcoin é isso. Nós vamos agora para a dominância, tá? Eu quero mostrar logo para vocês a dominância porque tivemos uma
um vídeo falando sobre isso, né? Então no canal também tem. Ontem eu subi um vídeo falando sobre as dominâncias do mercado. Então falamos sobre BTC.D, o SDT.D e o Total 3, tá? Então aqui a gente vai dar uma passada aqui rapidinho para poder ver como está o movimento nesse momento. BTC.D, vamos olhar aqui. Então, ó, gráfico diário do Bitcoin, da dominância do Bitcoin, tá? Ó, gráfico diário da dominância do Bitcoin está funcionando da seguinte forma, tá? Consolidou, tá? O preço consolidou, então o Bitcoin, a dominância do Bitcoin nesse exato momento, né? Nesse exato momento não, mas a dominância do Bitcoin agora, ela quebrou literalmente essa estrutura de baixa aqui, ela fez essa quebra, ela rompeu esses últimos topos aqui e se consolidou acima, né? Então 3 dias atrás ela rompeu e agora ela está se consolidando acima, tá? Então nesse exato momento, seguindo essa linha de quebra de estrutura, qualquer pullback que ela fizesse aqui agora seria um possível, qualquer correção que a dominância fizesse agora poderia ser apenas uma correção para continuar subindo, seria apenas um pullback para o preço continuar subindo, tá? O alvo nesse momento para a dominância do Bitcoin é aqui na casa aqui dos 59 a 60%, tá? E uma coisa bem interessante é que as altcoins estão subindo junto com a dominância do Bitcoin. Então a dominância do Bitcoin está subindo e as altcoins também subiram muito bem, tá? no dia de hoje. Então nesse exato momento a dominância está aqui, ela fez esse rompimento. Vamos ver o SDT.D. A quebra de estrutura de baixa do Bitcoin nos mostra que o Bitcoin em si ele está começando a ganhar mercado novamente, então ele está começando a ficar forte, tá? Em contrapartida, o SDT.D ele está em correção. Então a gente consegue ver aqui uma correção do SDT.D. Lembrando, né, pessoal, aqui é o último topo válido dessa estrutura de baixa que o SDT.D montou. Então aqui é o último topo válido. Nós fizemos esse rompimento, eu expliquei isso no último vídeo. Nós fizemos esse rompimento, mas não conseguiu dar continuidade a essa movimentação, tá? A estrutura está quebrada? Sim, mas não está quebrada da forma que não está quebrada de uma forma sólida, tá? Uma forma sólida seria o rompimento e a confirmação desse rompimento, beleza? Então, nesse caso aqui, o último fundo válido para essa tendência aqui do dólar, né, seria exatamente essa daqui, ó. Teríamos que ficar de olho exatamente nessas regiões, que seria 4,25%, 4,24%. Tá? Enquanto o SDT estiver acima dessa LTA e acima desse último fundo aqui, tá? Podemos estar montando uma estrutura de alta. O que isso significa? Significa que ele pode apenas estar fazendo um pullback para depois desenvolver uma movimentação de alta, tá? Então o que a gente precisa para estruturar uma movimentação de alta mais saudável para o mercado? Que o SDT.D ele quebra essa estrutura, ele faz o rompimento dessa LTA e faça o rompimento desse último fundo válido, tá? Só para recapitular, tá? Ele fez a quebra de estrutura, mas não foi uma quebra de estrutura sólida, tá? Mas a quebra de estrutura foi feita, então por isso que gera essa incerteza, tá? Quando essa quebra de estrutura ela acontece de forma sólida, onde o candle faz o rompimento, eles têm a continuidade desse movimento, aí sim a gente tem uma movimentação mais sólida e aí sim a gente pode olhar ali, né, um horizonte temporal de alta. Nesse momento aqui existe essa certa dúvida, justamente porque ele só foi lá, é como se ele tivesse ido buscar liquidez nos últimos topos e depois tivesse voltado, até porque essa movimentação aqui ela está bem agressiva, beleza? Então é basicamente isso. Agora vamos para o Total 3, que eu quero atualizar o Total 3 também. Atualização do Total 3, ó, Total 3, como eu passei no último vídeo, então mais uma vez assista o último vídeo que eu detalhei exatamente aqui todas essas movimentações. Total 3 conseguiu segurar, tá, nessa LTA, então observe aqui, ó, ele inicia o movimento, tá vendo? A gente tem um candle aqui que inicia o movimento de rompimento, né? Ele faz esse rompimento, ele inicia esse movimento, só que ele não consegue dar continuidade. Então ele rompe, fecha abaixo e o candle seguinte ele faz o movimento voltando, né, até o que ele volte para dentro da estrutura. Então nesse momento aqui o SDT.D está voltando para dentro da estrutura e aí o que pode acontecer? Ó, vou passar essa visão aqui para vocês. No momento nós temos aqui esse topo e esse topo aqui, tá? Dentro de uma estrutura de alta, quando chegamos dentro de uma onda 5 e temos uma variação de onda 5,
é natural que o mercado ele faça, dentro de uma variação de onda 5, é natural que o mercado faça três topos ascendentes, tá? Então ele vai fazendo um encurtamento de preço. Então ele faz um topo, retrai, faz um topo, retrai e faz outro topo, retrai. Ele não consegue dar prosseguimento da sua alta, tá? Então depois desses três topos ascendentes, o mercado ele costuma finalizar aquela variação de onda 5 e aí ele entra num processo corretivo. Só que esse processo corretivo ele acontece quando o padrão ele é perdido. Então, quando esse processo corretivo iria acontecer? A gente rompendo esse padrão e aí sim eles começam um processo corretivo. Enquanto esse padrão aqui, enquanto essa cunha ascendente ou esse end diagonal ele não for perdido, né, nós ainda estamos trabalhando aqui dentro dele, beleza? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode atualizar como o preço, como o total 3 ele voltou para dentro da cunha, a gente pode atualizar a nossa LTA. Essa LTA ela pode ser atualizada dessa forma, né? Exatamente aqui, ó. A gente vai, o que acontece nesse cenário? A gente perde esse último topo, desculpa, tá? E aí a gente cria apenas dois topos aqui, ó. E aí criando dois topos a gente cria mais uma margem para ela fazer mais uma renovação de máxima aqui em cima, tá? Então num cenário otimista, em um cenário onde o próprio Bitcoin ele consiga, né, o próprio Bitcoin ele consiga se consolidar acima dos 120 mil dólares, né, podemos ter aí o total 3 aí indo buscar mais um topo histórico nessas regiões. Tá? Então o cenário nesse momento é esse, tá? O cenário nesse momento é esse. No momento aqui, nós estamos fazendo essa movimentação. A gente olha aqui o total 3, o total 3 tá, o delta está com um volume um pouco baixo, né? Mas por enquanto, a estrutura de alta do total 3 está mantida, tá? Essa estrutura ela vai ser perdida se ela perder, ela romper esse padrão para baixo, tá? Então por enquanto a estrutura de alta do total 3 está mantida. Vamos ver o SDT, vamos ver a dominância do Ethereum perante o Bitcoin, que é muito importante também. Ó, a dominância do Ethereum perante o Bitcoin está num período corretivo, tá? Isso mostra aqui que o Bitcoin ele está ganhando mercado perante o Ethereum. Então, o Ethereum recentemente teve uma estrutura de alta muito bem desenvolvida, né? Ele entrou em tendência de alta forte, isso fez o Ethereum se valorizar bastante, e aí ele entrou num período corretivo. Esse período corretivo, né, ele pode ter quebrado essa estrutura, tá? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Existem várias dominâncias, né? Teve várias dominâncias aí que fizeram a quebra da estrutura, mas não deram continuidade na movimentação. E Ethereum, né, barra Bitcoin é basicamente isso. Então, Bitcoin, a estrutura de alta aqui da dominância do Ethereum, ela fez esse rompimento aqui, ó, iniciou esse rompimento aqui para baixo, rompendo esse último fundo, né, só que ela não deu continuidade nessa movimentação, tá? Se ela conseguir romper essa estrutura de baixo aqui, esse último fundo válido aqui, e trabalhar aqui embaixo, né, fazer algo parecido com isso, aqui, trabalhando aqui embaixo, tá? Isso significa que o Bitcoin vai ficar muito mais forte do que o Ethereum e, consequentemente, o Ethereum vai sofrer muito mais do que o Bitcoin. Então, numa eventual correção do Bitcoin, né, a Ethereum ela pode sofrer muito mais. Assim como a dominância do Bitcoin ela quebrou uma estrutura de baixa, se o Bitcoin, o SDT, ele corrigir, as altcoins podem sofrer muito mais. Tá? Então a gente precisa ter essa noção. Porque a dominância do Bitcoin alto significa que o Bitcoin acaba ganhando mais força. E o Bitcoin ganhando mais força, né, dentro de uma tendência de alta, é ok, é bom para as altcoins não vão sofrerem tanto. Agora, se o Bitcoin virar, aí as altcoins podem começar a sofrer bastante. Tá? Então, vamos ficar de olho nessa dominância aqui do Ethereum, Bitcoin. E vamos atualizar aqui a Solana, para a gente poder fechar com chave de ouro. Vamos atualizar aqui a Solana para ver que movimentação a Solana está fazendo. Tá? Solana, nesse momento, deixa eu só colocar a análise para a gente poder ter uma noção, está corrigindo esse movimento de baixa, né? Então, por enquanto, ela está corrigindo. Esse aqui foi o último fundo válido, tá vendo? Esse foi o último fundo válido dessa estrutura de alta. Ela capturou essa liquidez, fez apenas uma movimentação de baixa e agora ela está voltando a subir, corrigindo essa movimentação de baixa. Tá? Ela voltou à tendência de alta? Pessoal, não. Ainda ela não voltou para a tendência de alta. Quando a Solana volta para a tendência de alta? No gráfico diário. Solana volta para a tendência de alta no gráfico diário se ela romper
o último topo válido dessa estrutura, tá? Que ela está localizada em 248 dólares. Então, enquanto a Solana não rompeu os 248 dólares, ela está fazendo apenas um movimento corretivo desse primeiro movimento de impulsão, tá? Então, a gente precisa ficar de olho nessa movimentação aqui. Deixa eu só tirar essa movimentação. Pronto, aqui ficou mais interessante, tá? Então, por enquanto, é basicamente isso. O que a gente precisa aqui? A gente precisa de um volume maior. A gente precisa que a Solana ela desenvolva um volume maior. Esse volume de negociação aqui, tá bom? Esse volume de negociação aqui não está ruim, tá, pessoal? Está sendo um volume de negociação ascendente. Só que, juntando tudo, está um volume muito pequeno comparado à pressão vendedora que ela teve. Quando nós vamos aqui para o Delta, ó, a gente vê o Delta com um volume de negociação, com uma agressão compradora muito pequena, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado relacionado a isso, beleza? E aí, vamos para Ethereum agora. Ethereum USDT. Ethereum USDT, pessoal. Ó, gráfico diário da Ethereum. Ethereum também rompeu a sua estrutura, tá? A Ethereum perdeu a sua estrutura de alta. Vou tirar só essa análise aqui que eu quero mostrar para vocês exatamente aqui, ó. Então, esse aqui foi o último fundo, tá? A Ethereum rompeu essa estrutura de alta e até o momento ela rompeu, só que ela não deu prosseguimento. Só que a diferença da Ethereum aqui é que ela faz o rompimento, só que o rompimento dela vai lá embaixo, ela fecha lá embaixo, né? Então ela meio que se afastou um pouco desse último fundo aqui, mas precisamos de pelo menos uma barra de confirmação dessa movimentação. E essa barra de confirmação, ela não aconteceu, né? Então assim que o mercado abriu, depois dessa queda, ele voltou a subir, né? Então ela fez uma barra de rompimento, né? Quebrando essa estrutura e logo depois ela voltou a subir, tá? Volume de negociação também está baixo, tá? É praticamente igual ao da Solana, tá? E Ethereum, ela perde a estrutura de alta se ela romper esse último topo válido aqui, ó. A estrutura de alta não, tá, pessoal? A estrutura de baixa. Ela perde essa estrutura de baixa que ela está tentando desenvolver de uma forma mais sólida aqui no diário, se ela romper os 4.708 dólares, tá? Enquanto ela não romper essa estrutura, a Ethereum ainda está em tendência de baixa no gráfico diário. Uma região que a Ethereum pode capturar liquidez é exatamente essa daqui, ó. Aqui nós temos aqui uma Fair Value Order Block, que são regiões de liquidez, né? Aqui, como o preço está trabalhando de baixo para cima, aqui tem uma região de oferta, né? Então o preço ele pode buscar essa região de oferta. Eu acho que aqui passa também uma possível POC, uma POC ela está passando nessas regiões. Deixa eu só ver aqui se a gente consegue lapidar um pouco melhor aqui essa POC. Não, exatamente aqui. A POC está passando exatamente aqui, tá? Então um ponto chave para a gente poder ficar de olho é essas regiões aqui, ó. Por que essa região? Porque como a Ethereum está com viés baixista no gráfico diário, existe uma expectativa do mercado subir para capturar essa liquidez. E essa liquidez aqui é uma liquidez de oferta, né? Então ela pode buscar essa região aqui nos 4.450 a 4.500, tá? Nessas regiões aqui, muito provavelmente pode ter bastante vendedores e os vendedores podem empurrar o preço para baixo, tá? E aí ela pode continuar desenvolvendo esse período corretivo dela. Então, por enquanto, Ethereum segue em tendência de baixa e para ela quebrar essa tendência de baixa no diário, ela precisa romper esse último fundo, esse último topo aqui, tá? E aí só uma outra observação da Ethereum que eu quero passar para vocês. Essa correção que a Ethereum está tendo, essa correção pode ser uma correção de onda 4 do diário, do semanal, tá, pessoal? E aí eu vou mostrar isso aqui para vocês, que a Ethereum é muito importante. Porque o diário, né, ele está baixista ainda, ele está em tendência de baixa ainda, mas é uma tendência de baixa muito nova, até porque recentemente, né, que fez a quebra de estrutura dessa tendência de alta, então ele está tentando consolidar essa tendência de baixa, porém, o fractal maior, que é o semanal, ele está em tendência de alta, tá? Então, o fractal maior, ele está na tendência de alta. Eu vou abrir aqui a análise do semanal, para vocês poderem entender aqui como é que está o movimento do Ethereum. Deixa eu só botar aqui, assim que eu achar, só um momento. Aqui, ó, tá? Então, é basicamente assim, ó. Nós fizemos aqui uma movimentação aqui em onda 1, fizemos uma movimentação de onda 2, fizemos essa movimentação de onda 3 e agora podemos estar desenvolvendo uma movimentação de onda 4. Nessa movimentação de onda 4, nós temos essa região de liquidez que a Ethereum já buscou, tá? A Ethereum já buscou essa região de liquidez aqui, ó, na queda que ela teve, que ela caiu para 3.800, ela capturou parte dessa região de liquidez e voltou a subir, tá?
caso ela continue fazendo a movimentação de baixa pelo diário, ela pode voltar para essas regiões aqui para capturar mais liquidez, tá? E essa região é uma região muito forte para Ethereum, porque se ela perde essa região, ela pode entrar dentro de um vácuo de liquidez. O que é um vácuo de liquidez, né? É quando a gente não tem liquidez para segurar o preço. Então ela pode fazer uma correção mais agressiva. Então é muito importante a Ethereum segurar nessas regiões se ela continuar caindo pelo gráfico diário, tá? Nesse momento a gente está desenvolvendo um movimento de alta, né? Mas por enquanto esse movimento de alta é um movimento corretivo do último movimento de amplitude que teve o último movimento de baixa, né, que teve no gráfico diário do Ethereum. Beleza? Então é basicamente isso. Já fizemos a atualização de mercado, né, de uma forma bem completa aqui. A gente precisa tomar cuidado com algumas movimentações, né? Voltando aqui só para o gráfico aqui do Bitcoin aqui, só para a gente poder finalizar aqui com chave de ouro. Eu quero mostrar aqui para vocês aqui só o semanal do Bitcoin, que eu não cheguei a mostrar o semanal do Bitcoin, né? Então o semanal do Bitcoin ele está trabalhando nessa movimentação aqui, tá? O ideal dentro desse semanal, nós estamos aqui em onda 1, dá 5, onda 2, dá 5, onda 3, dá 5. O ideal seria ele buscar a base dessa cunha ascendente semanal. Então ele poderia vir entre 104 a 100 mil dólares. Da forma que o preço está hoje, ele não viria aqui nos 100 mil. Muito provavelmente ele poderia vir até os 105 a 104. Para depois iniciar mais um movimento de alta aí ele podendo ir entre 130 a 150 mil dólares por unidade. Tá? Essa seria a movimentação mais saudável para o Bitcoin, uma movimentação mais padrão dentro dessa variação de onda 5. Tá? Só que nesse momento ele está fazendo um pequeno pullback aqui, ele está tentando ganhar mercado. E aí quando a gente olha pelo diário aqui, que eu só vou passar só mais uma vez aqui pelo diário, porque eu não marquei um possível ponto de liquidez. Tá? Quando a gente olha aqui pelo diário, nós temos esse ponto aqui de liquidez aqui, ó, que é um ponto também muito forte, tá? Aqui nós temos aqui uma poderosa order block aqui no topo histórico do Bitcoin, tá? Essa aqui é uma região muito forte que pode segurar o preço do Bitcoin caso ele dê continuidade nessa movimentação de alta, tá? Então, para vocês terem uma ideia, essa order block gerou liquidez suficiente para poder quebrar a estrutura. Então, através dessa movimentação que o Bitcoin quebrou a estrutura de baixa. Ele quebra a estrutura, volta, faz o pullback e continua a movimentação, tá? E essa order block aqui, essa região de liquidez, quando a gente pega aqui e projeta a Fibonacci, né? A 7,9 ela está passando exatamente nessas regiões, tá, pessoal? A 7,9 de Fibonacci, a retração de Fibonacci está passando exatamente nessas regiões. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma baita de uma confluência, tá? Então, se caso o preço do Bitcoin continue fazendo essa movimentação de alta, essa região pode ser um ponto de defesa e essa região pode ser um ponto de realização, tá? Para muitos investidores que compraram Bitcoin nesses últimos fundos, tá? E aí, aquilo que eu falei para vocês, né? Olha o que está acontecendo nesse exato momento, né? O Bitcoin sentiu a oferta até o momento e ele já voltou todo o movimento de alta que ele teve, tá? Não é um movimento saudável para uma continuidade de alta. Ele precisa inverter esse fluxo aqui, os compradores precisam entrar e o Bitcoin ele não pode voltar para essa faixa, ó. Vou só mostrar para vocês mais uma vez, tá? Se o Bitcoin voltar abaixo dessa região novamente, ele precisa segurar. Por enquanto ele está segurando nessa demanda, essa oferta aqui. Ele só fez o rompimento ali, mas ele está segurando. Então ele precisa ficar acima. Se ele volta para baixo dessa oferta de novo, isso mostra um controle vendedor muito grande nessas regiões e isso acaba trazendo um certo pessimismo, podendo jogar o Bitcoin para baixo novamente, beleza? Então essa é a atualização de mercado. Vou ficando por aqui e mais tarde tem mais vídeo.